Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim te ensinar esse risoto de alho poró que fica simplesmente irresistível. Com esse crisp crocante, ele tem um sabor, uma suculência. Olha a textura desse risoto. Bora conferir a receita? Para darmos início ao nosso risoto, vamos entender um pouquinho dos ingredientes que compõem essa receita. A começar pelo arroz. Tem que ser um arroz próprio para risoto. Os mais conhecidos, tá, aqui no Brasil são o arbóreo e o carnaroli. Eu estou utilizando aqui hoje o arbóreo. Qual a diferença do nosso arroz agulhinha tradicional para o arbóreo? É a concentração de amido que tem nesse grão. Ele tem muito mais amido, que é o que dá essa cremosidade, essa textura e essa suculência no nosso risoto. Você consegue fazer com arroz comum? Consegue, mas não vai ficar com essa textura cremosa, fica diferente. Então procure um arroz específico para risoto. Eu estou utilizando aqui ao todo 175 gramas de arroz arbóreo, uma xícara, tá? Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. O segundo ingrediente tão importante que compõe o nosso risoto é o vinho. Você pode utilizar tanto um vinho tinto quanto um vinho branco, dependendo do sabor do teu risoto e a coloração que você quer. O importante é que seja um vinho seco. Lembrando que um bom vinho para se beber é um bom vinho para cozinhar, tá? Quanto melhor o seu vinho, claro que o sabor ficará melhor também. Ele vai trazer aquela acidez para contrastar no nosso risoto, que é super importante para essa preparação, que também vai uma porcentagem boa de gordura. Sempre utilizamos mais ou menos uma proporção de 1/4 de xícara para cada xícara de arroz. Por isso que eu estou utilizando aqui hoje 50 gramas de vinho branco seco, 50 ml, 1/4 de xícara. Vamos utilizar também queijo parmesão, 30 gramas de parmesão fresco ralado na hora. Pessoal, é importante ralar o queijo bem fininho. E é bacana ser um queijo fresco, que você rale na hora e não aqueles de pacotinho. E para finalizar, eu tenho aqui também 30 gramas de manteiga sem sal, gelada. É uma colher de sopa bem cheia. É isso que vai dar aquele brilho, a untuosidade, a finalização do nosso prato. Esses 4 ingredientes e a água ou o caldo para cozinhar o arroz é a base de um risoto. Eu tenho aqui também o caldo que eu vou utilizar para preparar esse risoto. Pessoal, é o caldo que eu ensinei na aula de terça-feira agora, aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição e aqui também na tela para quem perdeu essa aula. É um caldo de legumes natural. Eu poderia fazer só com água em vez desse caldo? Poderia. Vai ficar tão rico em sabor? Não. O caldo que você prepara o seu risoto é que vai entoar o sabor que ele vai chegar. Eu separei aqui 1 litro de caldo. Não vai tudo, mas eu já deixo esse caldo separado e ele precisa estar quente. Eu vou colocar essa panelinha para ferver e só com ele quente vamos trabalhar o risoto. Enquanto o meu caldo aquece, vamos começar a preparar os outros ingredientes que vai ser o sabor que eu vou dar para o meu risoto. Hoje eu vou fazer um risoto de alho poró. Então eu vou utilizar meia cebola, tá? Eu corto ela aqui ao meio, olha, tiro as pontinhas e descasco para facilitar. Vamos utilizar também 2 dentinhos de alho que eu vou descascar. Eu dou uma apertadinha neles para ficar mais fácil. E agora vamos cortar essa meia cebola em cubinhos e o alho também. Olha só, essa é a maneira mais certa de cortar, tá? Então eu corto ela em cubinhos. Essa outra aqui eu vou guardar, que nós não vamos utilizar. Eu vou dar uma recortada nela aqui, porque eu quero bem picadinho. Vou separar aqui em um potinho. E o alho, eu não quero aqueles pedaços de alho grande para não interferir no paladar. Então eu vou ralar aqui ele bem fininho, apenas para agregar sabor. Vou colocar aqui também junto com a cebola, sem problema nenhum, e já deixar separadinho. Aqui eu tenho um alho poró. Eu já comprei dessa forma, sem as folhas mesmo, tá? Senão é só você tirar. Pode observar que vem sujidades no meio dele, vem terra. Então, o ideal é que você corte ele ao meio, assim, de comprido, para poder higienizar.
Dessa forma, você tem acesso a lavar entre todas as folhas. E é o que eu vou fazer agora. Já higienizei bem, olha, tirei toda a terra dele. Eu só dispenso essa partinha aqui da raiz, tá? Essa primeira pontinha, ó. O resto, a gente vem cortando fininho e eu vou cortar todo ele, bem fininho, que é o que vai agregar mais sabor ainda no nosso risoto. Vou utilizar um alho poró praticamente inteiro aqui, tá? Eu pesei ele aqui bem picadinho, deu em torno de 150 gramas de alho poró. Para darmos início ao nosso risoto, eu tenho aqui uma panelinha, eu vou colocar em torno de 15 gramas de azeite de oliva, uma colher de sopa e meia, só para refogarmos a nossa cebola e o alho. Pode observar que o meu caldo ali já ferveu, eu vou desligar e deixar ele ali quentinho, aguardando para ser incorporado ao risoto. Eu vou refogar aqui essa cebola e esse alho no azeite para começar já a liberar todo esse sabor. Eu não quero que dore, eu quero apenas que fique brilhante, translúcido. E já vou entrar com o meu arroz. Gente, dica muito importante. Arroz para risoto não se lava, tá? Do jeito que você vai comprar, ele vem seco para a panela. Essa refogada inicial do arroz é de suma importância para envolver todo esse arroz nesse azeite, já pegar esse primeiro sabor, tá? Então, dá uma refogada rápida apenas para envolver todo esse arroz. E daí, logo em seguida eu entro com o vinho. Tem que fazer barulhinho a hora que eu coloco o vinho. Ele vai limpar toda a crostinha de sabor que formou na minha panela. Não se preocupem, gente, o álcool do vinho evapora por completo. Quando eu jogo aqui esse vinho na panela, eu já sinto aquele cheiro de álcool, olha. Agora o que eu preciso fazer? Refogar ele aqui até reduzir e esse álcool todo vai evaporar e ficar apenas o sabor do vinho, as notas que ele vai trazer de acidez aqui para minha preparação. O cheiro já saiu, o álcool já evaporou e aqui sim a gente dá início ao nosso risoto. Pessoal, as cargas que você escolher colocar no seu risoto, você pode colocar tanto no começo da preparação quanto lá no final. Vai depender o ingrediente que vai dar sabor ao seu risoto. No caso do alho poró, eu prefiro colocar uma terça parte desse alho poró, ou seja, em torno de 50 gramas aqui no começo, para dar aquele sabor todo durante a preparação, mas eu também vou colocar lá no final para dar mais textura. Esses 2/3 do alho poró eu vou reservar e já vou explicar para vocês como vamos utilizar. Então eu refogo aqui esse alho poró e aí então eu vou começar a preparar o meu risoto, que nada mais é do que ir colocando esse caldo quente na minha panela e mexendo esse risoto praticamente o tempo inteiro para ele ir incorporando e liberando o seu amido. Daí algumas pessoas vão falar, não precisa ficar mexendo, pode colocar um monte de caldo de uma vez e deixar ele secar sozinho. Vai dar um risoto? Vai dar. Vai conseguir fazer? Vai conseguir fazer. Vai ficar igual? Não vai ficar igual. Esse ato de mexer o risoto, ele faz toda a diferença para o resultado final. Eu também vou salpicar aqui um pouquinho de sal para já ir temperando essa preparação enquanto seguimos com o processo. O nosso caldo ele não tem sal, então é de suma importância você ir construindo esses sabores, para não salgar só lá no final e deixar com gosto de nada no meio do seu risoto, tá? Vai ficar aquela coisa meio salgada e meio sem sal. Ó, secou o caldo, eu venho com mais um pouco de caldo. E assim vai ser até o final da preparação. Um bom risoto, gente, o tempo vai variar da espessura da sua panela, do tamanho da chama do seu fogão, mas um bom risoto ele vai durar aí entre 18 e 25 minutos para ficar pronto, tá? Entre 20 e 25, para ser mais exata. Vai depender do contexto que você for fazer aí, da quantidade, enfim, vários fatores. E é isso aqui. Os mais tradicionais mesmo, aquelas pessoas que fazem risoto da forma antiga e tal, elas mexem dessa forma, ó, em 8, tá? Fazendo o número 8 da panela. Eles dizem que dá diferença. Eu particularmente não vi tanta diferença assim. Então dá para mexer aí do jeito que você achar melhor, desde que não grude, você vai soltando de volta da panela, tá? Mas o 8 aqui funciona muito bem. Então é só ir mexendo e adicionando o caldo
o tempo todo até a textura perfeita do seu arroz. Pessoal, vamos falar de algumas variações. Quer fazer um risoto de camarão? Vai colocar o camarão lá no começo? Não. Por quê? Porque o camarão, ele perde o ponto muito rápido. É 3 minutinhos. Então, o que eu faria? O caldo, em vez de fazer um caldo de legumes, eu faria esse caldo de legumes com as cascas do camarão, para dar mais sabor, e o caldo já vai dar o sabor no seu risoto de camarão. E no final, eu grelharia à parte os camarões, tá? Saltearia em uma panela para ficar no ponto perfeito e agregaria ao risoto na hora de servir, ou enfeitaria por cima. Assim o camarão estaria no ponto perfeito e o risoto também, sem nada passado. Se é um risoto caprese de tomate, você poderia agregar ali o tomate já no caldo, ele processado, e depois finalizar com alguns tomates assados e várias outras variações. E assim por diante, o importante é liberar a sua criatividade. O restante do alho poró eu vou dividir em 2 partes. Uma terça parte, olha, eu vou colocar aqui num potinho e vou colocar 1 colher de farinha de trigo só para soltar esse alho poró. Eu deixo ele bem soltinho e vou deixar aqui reservado. Essa outra parte do alho poró eu vou deixar para colocar quando o meu risoto estiver quase pronto, para dar textura. Já que o meu caldo já está quente, eu vou colocar uma panelinha aqui com óleo aqui atrás do meu risoto para mim fritar aquele alho poró que separamos com o trigo e fazer um crisp para jogarmos por cima. Aqui eu vou temperar com mais um pouquinho de sal, porque ainda tá bem sem sal. Então eu vou temperando conforme essa preparação vai sendo executada e continuo colocando o caldo. Olha como já tá lindo o meu risoto. Mas dá pra ver que os grãos estão bem brancos ainda. O alho poró, olha, gente, é só jogar na gordura quente. Tá vendo? Ó, a gente joga na gordura quente e ele vai fritar. Eu aguardo ele começar aqui a dourar, ficar sequinho e retiro em um papel absorvente para que ele seque toda a gordura. Olha, aqui já está pronto. Vou tirar aqui num potinho e vou fritando o restante do meu alho poró enquanto eu finalizo o meu risoto aqui. O risoto perfeito, ele tem que estar os grãozinhos inteiros, porém macios, mas um pouco al dente, sabe? Que você sinta o grão inteirinho. Deve ter um pontinho de amido lá no meio dele, branquinho, que você consegue enxergar. Aqui eu já vou terminar de fritar o meu alho poró. O meu risoto aqui tá quase no ponto. Geralmente, gente, para 1 xícara de arroz, eu aqui nessa panela que eu tô fazendo e essa quantidade, eu consigo incorporar mais ou menos 800 gramas de caldo, tá? 800 ml. Eu sempre separo um pouquinho a mais, vou temperando com mais um pouquinho de sal, que ainda tá sem sal. E agora que tá quase no ponto o meu risoto, eu vou incorporar o restante, mais 50 gramas do alho poró. Porque esse alho poró aqui agora, ele vai me dar a textura que eu quero. E eu vou continuar colocando caldo, olha. Agora só para finalizar. Eu provei um grãozinho aqui de arroz e já tá perfeito esse sabor. O meu alho poró aqui eu também terminei de fritar, vamos finalizar ele. E lembrar sempre de temperar o alho poró, ou batata frita, ou qualquer tipo de fritura, quando a gente tira do fogo, tá? Porque nele quente pega o sabor. Se você deixar esfriar, depois não tempera. Deixa o alho poró reservado e vamos finalizar o nosso arroz, que praticamente aqui tá perfeito. Pode ver que ele tá quase translúcido, só tem um pouquinho de branquinho no meio. Esse é o ponto. Prova um grãozinho para você saber. Nesse momento eu vou entrar com o queijo e olha como a textura desse risoto vai mudar e vai ficar muito mais cremoso. Por isso que eu falei para vocês ralarem o queijo no ralo fino. Olha como ele se incorpora rapidamente. Olha que lindo! E daí eu desligo o fogo e aí vem o grande pulo do gato, que é adicionar essa manteiga gelada para dar essa estrutura, montar o nosso risoto, dar esse brilho, esse acabamento. Olha só como muda o aspecto e o sabor, né, gente? Não tem igual. Olha, misturo muito bem. Vou colocar aqui mais um pouquinho da manteiga, como eu disse para vocês, ao todo umas 30 gramas, uma colher bem cheiona, e mexer até derreter por completo, olha só. E aqui o nosso risoto está pronto. Só terminar de incorporar a manteiga.
prova, corrige o sal se necessário. Você veio temperando, mas provavelmente vai precisar colocar um pouquinho a mais. Finaliza com uma pimentinha do reino moída na hora, que dá toda a diferença, abre as papilas gustativas da sua boca e faz você sentir melhor todos esses sabores. Mistura bem e agora é só servir. Olha, eu vou colocar nesse prato aqui fundinho. Gente, olha a textura desse risoto. Olha o brilho, tem um sabor. Você vira uma porção generosa. Geralmente a gente não serve toda essa quantidade, tá, pessoal? Os italianos costumam dar essa batidinha no prato para ele se assentar e ficar bonito. Vou finalizar com crisp de alho poró, uma salsinha verde para completar o sabor. E voilá, está pronto o nosso risoto de alho poró com crisp crocante. Tem como não se apaixonar por ele? E agora eu quero provar essa delícia. Gente, olha o brilho desse risoto, olha essa textura. Vale muito a pena fazer. Olha isso. Fica simplesmente irresistível. Um prato vegetariano, sem carne, mas que você poderia ter colocado aí carne, frango na preparação do seu caldo, que daria mais sabor ainda. E agora é só comer essa delícia. Fica simplesmente irresistível. Só façam e me contem aqui nos comentários se não é de se apaixonar por esse sabor. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!